É isso aí, pessoal. Estamos na nossa aula de número 26. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Gorgias de Leontini. Aula anterior falamos de Protágoras. Estamos falando aqui do movimento sofista. Então vamos dar uma olhadinha aqui no pensamento do Gorgias. O Gorgias é o meu sofista favorito. Dentro ali da filosofia antiga, eu gosto muito, como eu já havia falado para vocês, do pensamento da escola eleática. Adoro Parmênides, adoro Zenão. E aqui dentro do movimento sofista, que é um movimento que eu gosto muito também, eu adoro o Gorgias. Então Gorgias ali para mim é um dos meus autores prediletos. Por que eu gosto desses caras aí? Eu gosto deles justamente porque as ideias deles não são óbvias. Assim, parece que quando você lê a primeira vez e fala, esses caras estão totalmente errados, que foi a concepção que eu cheguei. A primeira vez que eu li, eu falei, isso aí não tem sentido, esse cara é doido. Mas depois de compreender e estudar a filosofia mais a fundo, consegui entender a ideia desses autores. É claro, tem muita coisa ainda para entender, mas depois que você entende esses caras, você fala, meu Deus, esse cara aí tá certo, você não consegue ver de uma outra forma. Então vamos lá então, aula 26, Gorgias. Contemporâneo de Protágoras foi Gorgias de Leontini, nascido por volta de 484-483. A gente viu ali que o Protágoras teria nascido por volta de 490, ou seja, eles estão ali praticamente na mesma época. Ensinou primeiramente na Sicília e, depois de 427, em Atenas e outras cidades da Grécia. Então ali, como a gente já sabe, os sofistas eles se caracterizavam por ensinar em várias cidades, eles percorreram toda a Grécia, conheceram diversas culturas, diversas formas de pensamento, e isso acabou influenciando ali na sua metodologia, que era pautada no relativismo. Porque quem acaba vendo bastante cultura, vendo bastante ideia, vendo bastante valor, acaba justamente colocando em xeque a sua acepção sobre cultura, sobre valores, sobre os bens, etc. Nos últimos tempos da sua vida, estabeleceu-se em Larissa, na Tessália, onde morreu com 109 anos. Então eu não sei se esse dado aqui é muito correto, mas eu sei que ele teria vivido mais de 90 anos, né? Então, alguns falam que viveu 99, 100, 109, mas de qualquer forma, viver para cima dos 90 naquela época é viver bastante. Foi, acima de tudo, um retórico, mas escreveu também uma obra filosófica sobre o não ser ou sobre a natureza, de que Sexto Empírico nos conservou um longo fragmento. Então lá o Sexto Empírico, que é um filósofo do ceticismo, que a gente vai dar uma olhadinha mais pra frente, lá no finalzinho do nosso curso sobre a história da filosofia antiga, teria preservado ali um fragmento até que grande da obra filosófica do Gorgias. Então ele foi, em cima de tudo, um retórico, ou seja, ele usava a retórica, que é a arte da persuasão. Temos também fragmentos de alguns dos seus discursos, um encômio de Helena e uma defesa de Palamedes. Então ali o que a gente tem de alguns fragmentos das obras de Gorgias, também é ali de certa forma um hino de louvor a Helena. Helena é considerada a personagem ali que vai ocasionar a guerra de Troia. Helena foge com o príncipe Paris e isso acaba despertando a fúria ali do seu verdadeiro marido, que acaba colocando lá em guerra os gregos contra os troianos. Então o Gorgias vai fazer uma defesa de Helena, tentando mostrar que ela não é culpada, digamos assim, dessa guerra que matou muita gente, né? A gente vai ver um pouquinho disso nessa aula. E também teria feito ali uma defesa de Palamedes, ou uma apologia de Palamedes. Palamedes foi acusado de traição e foi condenado à morte. Então o Gorgias vai utilizar a retórica e vai escrever um discurso ali justamente tentando mostrar que Palamedes foi condenado equivocadamente, ou seja, não havia por que condená-lo à morte porque ele era inocente. Então a retórica de Gorgias justamente mostra as fragilidades do sistema penal, vai mostrar que justamente ali o direito pode, de certa forma, ali chegar a conclusões erradas e acabar condenando uma pessoa que na verdade não tem culpa de absolutamente nada. Então esse é o poder da retórica, que a gente vai ver que aqui com Gorgias essa retórica tem um poder quase ilimitado, digamos assim, justamente porque lhe falta, digamos assim, um limite dentro da realidade, uma objetividade. Mas a gente vai ver isso na aula de hoje. Aqui dentro da teoria de Gorgias, as teses fundamentais
de Gorgias eram 3, concatenadas entre si. Eu adorava passar isso aqui em sala de aula, porque ninguém entendia nada, os alunos não entendiam, algum ou outro entendia, mas era sempre um desafio tentar trazer isso e explicar. As 3 teses fundamentais de Gorgias. Primeiro, nada existe. Segundo, se algo existe, não é cognoscível pelo homem. Terceiro, ainda que seja cognoscível, é incomunicável aos outros. Ou seja, 3 teses principais de Gorgias. Primeira tese, nada existe. Segunda tese, se algo existe, vamos supor que algo existe. Mesmo que esse algo exista, eu não posso conhecê-lo. Terceira tese, vamos supor que eu possa conhecê-lo. Mesmo que eu pudesse conhecê-lo, eu não poderia comunicá-lo, eu não poderia falar dele. Por quê? Então essas são as 3 teses principais ali do pensamento de Gorgias. Vamos ver ali um pouquinho cada uma delas para a gente tentar entender o que foi esse pensamento. Mais uma vez, eu quando li isso a primeira vez, eu falei, como assim nada existe? O cara tá ficando doido? Como assim nada existe? Eu não existo, a caneca não existe, o café não existe, e por aí vai. Mas na verdade, quando você entende sobre o que ele tá falando, as coisas fazem sentido. Demorou anos aí para eu entender o que ele realmente estava querendo dizer, só depois de muita leitura, depois de muito estudo, depois de me esforçar bastante para entender esse pensamento. Então vamos lá, vamos começar lá. Primeiro, nada existe. O que ele quer dizer com isso? Sustentava o primeiro ponto, demonstrando que não existe nem o ser, nem o não ser. Ou seja, o que ele vai mostrar aqui com esse primeiro argumento? Nada existe. Ele vai dizer que não existe nem o ser, nem o não ser. A gente viu isso lá nas nossas discussões sobre a escola eleática, que eles vão mostrar que o ser existe, o ser é, todos os filósofos concordam com isso, e o não ser não existe. Agora, alguns filósofos concordam não com essa perspectiva. O Gorgias vai mostrar algo diferente. Ele vai mostrar que nem o ser, nem o não ser existem. Mas por que ele está afirmando isso? Efetivamente, o não ser não existe, porque se existisse, seria ao mesmo tempo não ser e ser, o que é contraditório. Então vamos lá. Nada existe. Ou seja, não existe ser e não existe não ser. Estamos falando do não ser. Por que não existe não ser? Se o não ser existisse, ele seria uma contradição. Porque se o não ser existisse, ele seria ser e não ser ao mesmo tempo. Portanto, uma contradição não é real. Uma contradição é uma coisa que, de certa forma, tem que ser descartada. Portanto, se o não ser existisse, ele seria uma contradição. Portanto, ele não existe. Até aí tudo bem, o não ser não existe. Porque se existisse, seria o ser e isso colocaria ele em contradição. Interessante a gente notar que dentro da história da lógica a gente vai perceber que essas filosofias antigas não conseguem lidar com a contradição. Só na nossa época, no período contemporâneo, vão existir lógicas que vão trabalhar diversos valores de verdade, lógicas polivalentes, lógicas, de certa forma, que vão trabalhar além do verdadeiro e do falso, além do princípio de não contradição, mostrando que a contradição dentro de um sistema é uma coisa normal e que ela pode ser, de certa forma, ali estudada, pode ser compreendida, não é uma coisa que a gente vai descartar o sistema. Dentro da filosofia contemporânea, além dessas lógicas, por exemplo, a lógica lá do curitibano, o Newton da Costa, que ele é um curitibano, ele é hoje professor lá de Santa Catarina, e ele desenvolveu um novo tipo de lógica que é diferente da lógica aristotélica. Ele desenvolveu uma lógica paraconsistente que vai justamente trabalhar com esses valores aí de contradição, do contraditório. Mas na filosofia contemporânea, vamos pegar ali dentro da história da filosofia continental, nós temos, por exemplo, o movimento hermenêutico. O movimento hermenêutico vai trabalhar com uma coisa chamada de círculo hermenêutico. Esse círculo hermenêutico entraria, de certa forma, em contradição com aquele círculo vicioso que é apresentado pela filosofia analítica, que é algo que deve ser descartado. O círculo vicioso você descarta, porque isso é um erro lógico, é uma falácia praticamente. Mas
a hermenêutica vai abraçar esse círculo vicioso e vai, na verdade, mostrar que isso aí poderia ser caracterizado como um círculo hermenêutico. Na verdade, o círculo hermenêutico vai além disso, mas é uma circularidade onde justamente o interpretante, o intérprete, o objeto ali que vai ser interpretado, a realidade que está ali em conexão com o homem, ela pode tanto mostrar uma coisa quanto mostrar outra, e isso não invalidaria ali o processo da realidade. Mas esses filósofos antigos, eles não conseguem lidar com o contraditório, e o contraditório seria alguma coisa que deveria ser descartada. Mas enfim, voltando aqui para o Gorgias. Já entendemos, não ser não existe, porque se existisse seria contradição. Beleza, fechou. E agora? E o ser, se existisse, tinha de ser ou eterno ou gerado, ou eterno e gerado ao mesmo tempo. Então vamos pensar agora, o não ser não existe e nisso a gente concorda. Mas e o ser? Por que o ser não existe? O Gorgias diz, se o ser existisse, ele tinha de ser ou eterno ou gerado. Como assim? Se o ser existe, ele tem que ser eterno, obviamente. Por quê? Porque se ele não fosse eterno, ele seria gerado. Agora, se ele fosse gerado, ele teria que vir de uma outra coisa. Só que essa coisa é um não ser, e esse não ser não existe. Portanto, o ser não pode ser gerado. O ser só pode ser eterno. Mas isso também vai acarretar um problema. Mas, se fosse eterno, seria infinito. E, sem infinito, não estaria em nenhum lugar, isto é, não existiria de fato. Então, se o ser é eterno, ele teria que ser infinito. Mas se ele fosse infinito, ele não estaria em absolutamente nenhum lugar. Se ele não está em nenhum lugar, portanto, ele não existe. Veja só, se o ser é eterno, ele não tem limite, ele não tem fronteiras, ele não tem barreiras. Isso gera sua característica de infinitude. Se ele é infinito, justamente pelo fato de não ter limite, eu não tenho como encontrar ele em algum lugar. Eu posso encontrar o infinito aqui? Não posso encontrá-lo porque eu não tenho como conhecê-lo, eu não tenho como saber o que ele é, justamente por não ter os limites desse infinito. Eu só conheço uma coisa que é limitada, eu só conheço uma coisa, eu só consigo ver, só consigo aprender uma coisa que tem os seus limites. Mas se o ser é infinito, ele não está aqui, ele não está ali, ele está em tudo e ao mesmo tempo está em absolutamente nada. Portanto, não ser não existe, porque a gente já entendeu, né? A gente já viu, não ser não existe, porque se existisse seria uma contradição. E o ser não existe também, porque se ele existisse também geraria uma contradição. Portanto, esse é o primeiro argumento de Gorgias, nada existe. Não existe nem o ser, porque senão ele teria que ser eterno e infinito, portanto não estaria em lugar nenhum e ninguém conseguiria vê-lo. E também ele não pode ser, ou também o não ser não existe, porque se o não ser existisse ele seria o ser e cairia nesse problema de novo. Então nada existe, nem ser, nem não ser. Se é gerado, deve ter nascido ou do ser ou do não ser, mas do não ser não nasce nada. E se nasceu do ser, já existia antes, portanto não é gerado. Então esse aqui é o argumento que a gente já trouxe. O ser, se ele é eterno, ele não pode ser gerado de nada. Se ele fosse gerado de alguma coisa, seria gerado do não ser, mas o não ser não existe. Se o não ser existisse, ele entraria em contradição. O ser não pode ser, pois nem eterno nem gerado. Não pode ser tampouco eterno e gerado ao mesmo tempo, porque as duas coisas se excluem. Portanto, nem o ser nem o não ser existem. Eu demorei anos para entender essa ideia e hoje para mim isso é claro. Você deve se perguntar assim, mas e o que ele está querendo dizer então? Que as coisas não existem? Ele não está falando de coisa, ele está falando de ser e não ser. Mesma coisa em relação lá à filosofia do Berkeley mais tarde. O Berkeley vai falar simplesmente que a matéria não existe. Mas o que ele está querendo dizer? A matéria não existe? Quer dizer que eu não posso tocar no livro? Não posso tocar no caderno? Não. Ele vai dizer que algo como substância material não existe. Existe o livro, existe o caderno, mas a matéria por si só não é, porque a matéria é uma coisa diferente dessas coisas aqui.
Tá? Então acho que o Gorgias está mais ou menos nesse sentido, que justamente ele não está negando a realidade, o que ele está negando é o ser e o não ser, essas estruturas lógicas de pensamento. Agora vamos ver o 2. Qual que é o 2 mesmo? Ó, primeiro, nada existe. Segundo, se algo existisse, não poderia ser conhecido. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se algo existisse, não poderia ser conhecido. Então vamos supor, algo existe. Tá, beleza. Mas por que ele não poderia ser conhecido? Vamos lá. Mas, se o ser existe, não pode ser pensado. Tá, mas por que não pode ser pensado? Efetivamente, as coisas pensadas não existem. De outro modo, existiriam todas as coisas inverossímeis e absurdas que ao homem ocorra pensar. Então aqui o Gorgias está fazendo uma distinção entre pensamento e realidade. O pensamento, as coisas pensadas não existem. Isso é óbvio. As coisas pensadas não existem. Por quê? Eu estou pensando num centauro, eu estou pensando numa sereia. Se as coisas pensadas existissem, essas coisas que eu penso teriam que existir, mas elas não existem. Portanto, há uma diferença entre o pensamento e o ser. A gente viu lá na filosofia de Parmênides que pensar e ser é a mesma coisa. Aqui na filosofia do Gorgias, no pensamento dos sofistas, né? Não. Pensar é uma coisa e o ser, a realidade, é uma coisa totalmente diferente. Então ele parte dessa premissa. As coisas pensadas não existem. Porque se eu pudesse pensar algo e esse algo existisse, então existiria uma sereia, existiria um minotauro, existiria um centauro. Mas, se é verdade que aquilo que é pensado não existe, será também verdade que aquilo que existe não é pensado e que, portanto, o ser, se existe, é incognoscível. Ou seja, aquilo que eu penso não existe no mundo real. E da mesma forma é o oposto. Aquilo que existe no mundo real não pode ser fruto do meu pensamento, porque são coisas diferentes. Ou seja, se o ser existisse, eu não poderia pensá-lo. Por quê? O pensamento não pode criar coisas. O pensamento não cria um centauro, não cria um minotauro. Portanto, o pensamento não pode criar esse ser. Logo, o pensamento não toca o ser. O pensamento não toca essa realidade. Por isso que o ser não pode ser pensado, porque o ser é uma coisa e o pensamento é outra. 3, vamos lá. Qual que era o 3 mesmo? Vamos supor que alguma coisa pode ser conhecida. Se essa coisa pudesse ser conhecida, ela não poderia ser comunicada. Vamos ver esse argumento dele aqui então. Finalmente, ainda que fosse cognoscível, não seria comunicável. Por quê? Efetivamente, nós expressamos-nos pela palavra, mas a palavra não é o ser. Portanto, comunicando palavras, não comunicamos o ser. Ou seja, isso aqui tem um pouco a ver com ali aquele segundo pensamento. Vamos supor que nós possamos conhecer algo. Se a gente pudesse conhecer algo, a gente não poderia expressar. Por quê? Porque a palavra, a linguagem é diferente do ser. Então, quando eu expresso algo, eu não estou expressando o ser, eu estou expressando palavra, mas o ser é coisa totalmente diversa, totalmente diferente. Vou fazer uma comparação aqui agora, não sei se vai ficar mais claro ou não. Dentro da filosofia oriental, quase não se fala sobre Deus. Por quê? Deus não é assunto de se ficar falando, fala Deus, 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 Deus. Tem aquele mandamento bíblico lá que vai dizer não dizer o nome de Deus em vão. Talvez vá mais ou menos nessa linha. Mas é o seguinte, o que eu falar sobre Deus não é Deus, porque Deus é muito maior que as palavras. Deus é muito maior que qualquer realidade. Da mesma forma, fazendo uma comparação agora com o pensamento dos sofistas. Quando eu falo sobre o ser é uma coisa totalmente diferente daquilo que eu falo. Aquilo que eu falo não toca o ser. Aquilo que eu penso também não pode pensar o ser. Então essas palavras que eu digo, que eu tento comunicar o ser, não são passíveis de explicar o ser.
A gente pode, de certa forma, ir ao encontro lá da filosofia contemporânea, principalmente da filosofia do Heidegger. O Heidegger vai trabalhar mais ou menos dentro dessa perspectiva. Mas em que sentido? Ele vai afirmar que a linguagem é a morada do ser. A linguagem não vai expressar o ser. Não é que eu vou falar o ser pela linguagem, né? Na verdade, o que eu falo pela linguagem é o ente. Mas o que eu falo usando a linguagem, na verdade, desvela o ser, apenas aponta para o ser, mas a linguagem não é só a fala, é o pensar, é tudo aquilo que de certa forma pode ser textual, um poema, uma poesia, tudo isso vai remeter ao ser. Não se fala diretamente do ser, mas a linguagem desvela o ser. Aqui para Gorgias, não, a linguagem nem isso faz, a linguagem não pode levar a esse ser, porque a linguagem é uma coisa totalmente diferente. Comunicamos palavras, mas não o ser. Então essas são as 3 teses principais ali do Gorgias. Eu adoro essas teses, eu acho elas muito legais, muito interessantes. Gorgias chega assim a um niilismo filosófico total, utilizando as teses eleáticas sobre o ser e reduzindo-as ao absurdo. Então Gorgias ele chega ao niilismo pela primeira vez dentro da história do pensamento ocidental. O que é o niilismo? O niilismo é uma corrente de pensamento que vai afirmar que por debaixo, digamos assim, da realidade não existe absolutamente nada. O niilismo vem do latim nihil, que significa nada, absolutamente nada, né? Como se fosse quase assim, digamos, um vazio. E essa doutrina nihilista, essa corrente de pensamento, vai afirmar que por baixo do mundo objetivo, por baixo dos valores, não existe absolutamente nada. Esse niilismo, na verdade, que o Gorgias chega, é praticamente um niilismo epistemológico, ou seja, o que é o niilismo epistemológico? É um niilismo que afirma que não é possível o conhecimento. Por que não é possível o conhecimento? Porque nada existe que seja substrato desse conhecimento. A gente vai ter lá no nosso período, né, o período contemporâneo ali, a figura de Nietzsche. O Nietzsche vai ser um dos primeiros autores do Ocidente a apontar os grandes problemas que o niilismo traria para a nossa época. Porque o niilismo ele vai começar, de certa forma, a surgir na modernidade, principalmente com o enfraquecimento da figura de Deus. Por isso que Nietzsche vai falar lá da morte de Deus. Essa morte de Deus dentro da nossa sociedade contemporânea poderia representar tanto um perigo quanto uma oportunidade. Um perigo no sentido de que o homem já não teria como guia aqueles valores éticos, morais, dados ali pelo cristianismo, pela religião. E isso seria um grande problema para a sociedade, porque justamente ela ficaria atordoada ali pela porrada, digamos assim, de perder aqueles valores que são guias para a sua vida, para a sua existência. Imagine você acreditar a sua vida inteira em Deus, no bem, no certo, naquilo que a igreja propaga, e do dia para a noite esses valores morrerem, não existirem absolutamente, não existirem mais. Imagine você descobrir que, por exemplo, Deus não existe e que você foi à igreja à toa, praticamente, né? Pare para pensar assim, né? Não estou falando que isso que eu estou falando é verdade, mas é só para você pensar, para você refletir. Você ficaria atordoado, você ia falar assim, nossa, eu fiz tudo isso à toa, isso não significou absolutamente nada. Por outro lado, né, esse seria o grande problema, né, porque a gente teria que lidar com isso na sociedade. E agora, que tipo de valor a nossa sociedade vai construir para poder levar a vida? E isso também, por outro lado, representaria uma oportunidade, porque o homem se veria livre, de certa forma, ali, dos grilhões do padre, do pastor, das religiões, que de certa forma, ao invés de fortalecerem aquilo que o ser humano tem de melhor, vão lá e enfraquecem o ser humano, tornam o ser humano domesticado. Então, essa perda desse Deus, essa ideia da morte de Deus, também poderia representar de certa forma ali digamos assim, um amadurecimento do ser humano no sentido de que agora ele vai lá justamente e vai conseguir resolver os seus problemas sem ficar apelando para Deus, para a religião, sem ter ali um guia para sua vida que não seja ele mesmo. Então, de certa forma, o que a gente tem ali com Gorgias é um niilismo epistemológico que se relaciona ao conhecimento. Não podemos conhecer as coisas porque não existe um substrato dessas coisas. Com Nietzsche, o que nós
nós temos ali seria um niilismo cultural. São os próprios valores da cultura ocidental que vão se enfraquecendo. A gente vê uma decadência desses valores e é isso que a gente percebe hoje nos dias atuais, principalmente ali no campo da arte. A arte é muito sensível a esse tipo de acontecimento, porque antes a arte se guiava por valores. Hoje nós temos a arte contemporânea que não vai se guiar nem mesmo pela própria razão. Nós temos ali o movimento dadaísta do Marcel Duchamp, por exemplo, que vai tentar quebrar toda aquela lógica da razão, a lógica do racional, porque justamente já não tem mais um valor para ser seguido. Agora existem ali N valores e o artista vai se debruçar ali a partir de um fragmento dessa realidade e vai tentar fazer o seu trabalho. Tem-se posto em dúvida se este niilismo representa verdadeiramente uma convicção filosófica de Gorgias ou não será antes um simples exercício retórico, uma prova de habilidade oratória. Então a gente não sabe se essa tese que o Gorgias trouxe realmente representa ali um desenvolvimento, uma convicção filosófica, ou se na verdade aquilo ali é um mero exercício de oratória, de retórica, para ele justamente tentar provar algo que é muito difícil de ser provado, ou seja, que nada existe. Então o que é que ele fez? É uma convicção filosófica? Ele realmente acreditava nisso? Ou ele usou a retórica ali para escrever sobre algo dificílimo, tentar provar o seu ponto de vista? Então a gente não sabe justamente o que é isso. Mas não possuímos elementos para negar o interesse filosófico de Gorgias e, portanto, a seriedade das suas conclusões. Então a gente não tem nenhum elemento, não tem nada que diga ao contrário em relação a esse interesse filosófico do Gorgias. E justamente mostrar que isso não é um mero exercício de retórica, mas isso aí tem uma conclusão séria, que na verdade provavelmente ele tenha desenvolvido essa tese, essa ideia aí com motivos sérios, e não apenas por mero motivo de retórica. Tal conclusão é, em certo sentido, oposta à da doutrina de Protágoras. Então, por mais que Protágoras seja um sofista e Gorgias seja um sofista também, a conclusão que seja Gorgias é diferente da conclusão de Protágoras. Por quê? Para Protágoras, tudo é verdadeiro. Para Gorgias, tudo é falso. Ou seja, aqui a gente tem praticamente dois polos opostos. Como nós vimos na aula anterior, para Protágoras tudo é verdadeiro, porque tudo vem ao homem ali pelos sentidos, é aquele fluxo do agente e do paciente, do fluxo do objeto e do sujeito. Então tudo aquilo que o sujeito percebe é verdadeiro, toda aquela aparência é verdadeira, pronto, e acabou. E aqui para Gorgias não, na verdade tudo é falso, porque não existe nada na realidade que seja substrato de algum tipo de verdade. Tudo na verdade ali é falso, justamente no sentido de que não há algo no mundo para eu, de certa forma, fazer uma comparação para dizer que o meu pensamento pensa igual ao mundo. Isso seria uma ideia de representação. Por exemplo, a minha sensação para Protágoras percebe um objeto do mundo. Se ela percebe um objeto do mundo, ela é verdadeira, porque percebeu algo. Para Gorgias, não. O que eu tenho não pode ser... O meu conhecimento, minhas palavras, não tocam a realidade. Se não tocam a realidade, então isso não pode ser verdadeiro, só pode ser falso. Porque tudo aquilo que eu penso não condiz com a realidade. Então, nesse sentido, tudo seria falso. Mas, na realidade, o significado das duas teses é um só. A negação da objetividade do pensamento, portanto, da validade que daí deriva na sua referência ao ser. Então, por mais ali que a gente tenha ideias diferentes, tanto da doutrina de Protágoras como de Gorgias, na verdade o significado, o sentido é o mesmo, que é a negação da objetividade. Não há um mundo objetivo absoluto que a gente possa, digamos assim, apalpar, que a gente possa conceber. Por exemplo, na doutrina de Protágoras, o mundo é um eterno fluxo, um eterno movimento. Então eu não tenho como acessar aquela coisa, porque tanto aquela coisa quanto eu já mudamos. O choque ali das sensações dos movimentos, os fluxos, são diferentes. Portanto, eu não tenho acesso a um absoluto da realidade. Da mesma forma em Gorgias também, eu não tenho acesso a essa objetividade da realidade, porque isso não existe, nada existe, então eu não tenho como chegar nesse real. Portanto, as duas teses ali, por mais que sejam diferentes, caem no mesmo problema, que é a de falta da objetividade do real.
Para o afastamento de tal objetividade, a palavra, particularmente quando é dirigida pela retórica, tem uma força coerciva a que ninguém pode resistir. E aqui no Gorgias a gente vai ver justamente a onipotência dessa palavra. Por quê? Porque não existe objetividade para a palavra. A palavra não é o ser. Palavra e ser são coisas diferentes, conforme já vimos. Portanto, a palavra não tem nenhum objeto ali na realidade que vá limitar. Eu não consigo atravessar essa porta, eu não consigo atravessar essa câmera. Por quê? Porque eu sou limitado pela minha materialidade. Mas a palavra que chega até você, ele ultrapassa a câmera, ele ultrapassa a porta, ele ultrapassa essas barreiras. Porque a palavra está num outro domínio da realidade, se é que existe realidade. Portanto, a palavra, o poder dela é infinito. A palavra é onipotente porque não existe limite, não existe barreira para ela. Naquela obra, Defesa de Helena, Gorgias sustenta que Helena, seja porque tenha feito o que fez por amor, ou porque persuadida pela palavra, ou porque raptada pela violência, ou porque forçada por constrição divina, em qualquer caso, escapa à acusação. Ou seja, durante grande parte ali da história do pensamento grego e da história da humanidade, foi-se lido a Odisseia, perdão, Odisseia não, a Ilíada de Homero, e na Ilíada de Homero, justamente mostrou-se que Helena era culpada pela guerra de Troia. O Gorgias vai lá e diz, não, Helena não pode ser culpada pela guerra de Troia. Por quê? Se Helena fez o que ela fez por amor, ela não pode ser culpada, porque ela não tem culpa do amor ali, justamente porque aquilo também tem a ver com uma interação divina. Justamente ali, na verdade, acho que o Paris teria ganhado um torneio das deusas e teria ganhado como presente, digamos assim, o amor de Helena. Ou seja, Helena não tem culpa, porque foram praticamente os deuses que obrigaram ela a amar o Paris. Se ela foi raptada, ela não tem culpa. Por quê? Porque ela foi raptada. Ou forçada por constrição divina, ou seja, os deuses fizeram ela fazer o que ela fez, ela não tem culpa. Em qualquer caso, ela escapa à acusação. E mesmo se ela for persuadida pela palavra, ela também escapa à acusação. Por quê? Porque a palavra tem um poder onipotente. A palavra é uma coisa que, de certa forma, é a coisa mais poderosa da natureza. Aqui, a força da palavra é posta ao lado da constrição divina, ou do poder do amor, ou da violência, como condição necessitante que elimina a liberdade, portanto, a imputabilidade de uma ação. Isso aqui, na verdade, vai encontrar eco no direito contemporâneo, porque a gente não pode acusar uma pessoa se ela fez algo por estar sendo obrigada a fazer isso. Se eu obrigo uma pessoa, digamos assim, entra alguém aqui na minha casa, eu tenho uma arma e eu mato essa pessoa, eu fui obrigado a agir assim. Por quê? Porque tinha alguém invadindo a minha casa. Então eu estava protegendo a minha vida, a vida da minha família. Eu não posso ser considerado culpado por um assassinato, visto que foi o indivíduo que invadiu o meu lar. Isso foi legítima defesa. Eu me defendi para me proteger e proteger aqueles que eu amo também. Então a gente não pode, digamos assim, culpar uma pessoa se ela fez algo na obrigação de fazer, se ela for coercida a fazer. Da mesma forma aqui, o Gorgias também vai dizer que como a Helena foi privada de liberdade, ela não tinha liberdade, logo a gente não pode culpá-la. Ela tinha que fazer aquilo, pronto, e acabou. Mesma coisa lá na história do Édipo Rei. O Édipo Rei previu que ele iria matar o seu pai e casar com a sua mãe. Ele matou o pai e casou com a mãe, mas ele não teve liberdade para decidir, para escolher. Ele teve que matar o pai e casar com a mãe, mesmo sem querer. Então ele não pode ser culpado daquilo que ele fez. Por quê? Porque ele não agiu em liberdade. Helena, como não teve liberdade, não pode ser considerada culpada pela guerra de Troia. A força da persuasão, diz ainda Gorgias, que origina a decisão de Helena, efetivamente, enquanto origina por necessidade, não é passível de censura, mas possui um poder que se identifica com o desta necessidade.
Então, o poder de persuasão, o poder da retórica, ou seja, o poder das palavras, é um poder necessitante. Ou seja, é um poder que priva Helena de liberdade. Por quê? Porque o poder da palavra é infinito, o poder da palavra é onipotente. Portanto, quando Paris vai lá e fala aquelas palavras retóricas lindas, belíssimas para Helena, consegue a convencer, ele está usando ali um instrumento de força infinita, limitando a liberdade da Helena. Portanto, se Helena não teve liberdade, logo ela não é culpada. É claro que, segundo Gorgias, a palavra tem força necessitante porque não encontra limites ao seu poder em nenhum critério ou valor objetivo, em alguma ideia no sentido platônico do termo. Então, na perspectiva de Gorgias, a palavra não tem limite, não encontra nenhum valor que limite ela. Não tem o valor do verdadeiro nem do falso. Não tem o valor do belo, do bom, do justo, do injusto. Não tem esses valores, porque como a gente viu, os sofistas defendem a relatividade desses valores. Esses valores são frutos de convenções humanas. Portanto, a palavra não encontra limite nem na realidade, porque a palavra não se identifica ao ser. Muito diferente da palavra no sentido platônico, que é limitada pela ideia. A ideia é o substrato da realidade, a substância da realidade, e a partir dela vem todas as coisas, incluindo o diálogo, incluindo a palavra. Portanto, a palavra tem um limite na teoria de Platão. Gorgias não. Na teoria de Gorgias não há limite para a palavra. O homem não pode resistir a ela, aferrando-se à verdade ou ao bem, e está completamente desprovido de defesa nos seus confrontos. Helena não tinha como se assegurar nem na verdade, nem na falsidade, nem desculpe, nem no bom, nem no belo, nem no justo, nem no injusto. Por quê? Porque não existem esses valores. Se não existem esses valores, aonde que ela vai se segurar? Não tem lugar para ela se segurar. É como se as palavras fossem assim um enorme furacão. Como é que você vai se proteger do furacão? Não tem como se proteger de um furacão, de um tornado, de um tsunami. Não tem como se proteger. As palavras são muito mais fortes que isso. Portanto, se não há uma base, se não há uma realidade para Helena se proteger, logo ela não tem culpa das coisas que aconteceram. O relativismo teorético e prático da sofística encontra aqui um corolário importante, a onipotência da palavra e a força necessitante da retórica que a guia com seu engenho infalível. Ou seja, corolário importante da sofística. Ou seja, o que é importante aqui da sofística? Primeiro, a palavra é onipotente, conforme a gente já vem falando, e a retórica é uma força necessitante, ou seja, é uma força que condiciona, é uma força coerciva, porque assim como um tufão, um tornado que tudo destrói, as palavras fazem isso também, e não há onde se agarrar, não há nenhum valor para onde você vai se agarrar que você vai conseguir se proteger dessas palavras. Quando Platão opõe a Gorgias no diálogo que dele se intitula que a retórica não pode persuadir senão daquilo que é verdadeiro e justo, parte de um pressuposto que Gorgias não partilha. Isto é, que existem critérios infalíveis e universais para reconhecer o verdadeiro e o justo. Então, lá na obra de Platão, intitulado Gorgias, Platão se opõe a Gorgias. Platão mostra que a retórica não pode persuadir senão do verdadeiro e do justo. Portanto, a retórica, as palavras estariam presas no verdadeiro e no justo. Mas isso não é partilhado por Gorgias, porque para Gorgias a retórica não tem nenhuma coisa ali que vai vincular ela, não tem nem verdadeiro, não tem nem justo. Vimos ali que para os sofistas não há uma verdade para se defender, não há uma justiça, mas o que há é sempre um convencimento. Então as palavras não têm essa limitação. Aquilo que distingue a retórica de Gorgias como arte onipotente da persuasão, da retórica de Platão como educação da alma para o verdadeiro e o justo, é o pressuposto fundamental do platonismo, a existência de ideias como critérios ou valores absolutos. Então, para Gorgias, a palavra é onipotente. Por quê? Porque não existe nenhuma coisa na realidade que vá travar a palavra, que vá, digamos assim, impor limite à palavra. Já para Platão, não, a retórica tem um papel de educação da alma, do homem para o verdadeiro e para o justo, porque ela está condicionada a essas ideias de verdadeiro e justo e a ideia do bem.
Mas isso a gente vai ver quando a gente tratar lá de Platão. Já estamos quase chegando em Platão. Então é isso. Falamos um pouquinho hoje do Gorgias, não é um autor fácil, como eu disse para vocês, é meu autor favorito ali da sofística. Eu fico em dúvida quem que eu gosto mais, se é o Parmênides ou o Gorgias. Não, mentira. Eu gosto mais do Parmênides, mas eu gosto bastante do Gorgias também. Então é isso. Próxima aula vamos falar um pouquinho de outros sofistas, vamos falar um pouquinho do Pródico, do Hípias, vamos falar dos sofistas erísticos, da sofística naturalística e por aí vai. Então é isso. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.